Paz e graça, meus irmãos, que a paz nos alcance, que o Senhor nos abençoe e nos proteja e nos dá entendimento, discernimento da Tua Palavra. Queria entrar na palavra Gênesis 4, onde Abel e Caim é o título, né? Nós entendermos essa passagem. Adão coabitou com Eva e sua mulher, ela concebeu e, havendo dado à luz a Caim, disse: adquiri um varão do Senhor. E novamente deu à luz a seu irmão Abel. Abel se tornou pastor de ovelha e Caim se tornou lavrador da terra. E depois de certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos de sua ovelha e de sua gordura. Ora, o Senhor atentou para Abel e para sua oferta, mas não atentou para Caim e para sua oferta. Pelo que Caim se irou muito e seu semblante descaiu. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Queria que os irmãos prestassem bem atenção nessa parte. E o Senhor disse a Caim: por que te iraste? E por que o teu semblante está descaído? Aí Jesus fala: se procederes bem, será forte. E se procederes mal, o pecado jaz à porta. E sobre ti será seu desejo, mas deves dominar sobre ele. Trechozinho que nós temos que compreender, entendermos o que Deus estava falando. Deus, sabendo do subconsciente, do pensamento de Caim, Deus sabia o que Caim estava planejando, o que Caim estava murmurando. E aí Deus deu essa alerta para ele: se procederes bem, será forte. Deus estava ajudando, falando em palavras, né? Se procederes bem, será forte, vai ser igual ao seu irmão, vai fazer as coisas certas. Mas se procederes mal, o pecado já faz a porta. É normal, meu irmão, é normal. Nessa passagem, nesse pequeno texto aqui, se procederes mal, o pecado já faz a porta. Aí a gente vê pessoas que passam por cima dessa palavra, dizendo que Caim já era predestinado ao pecado, porque ele era fruto de um pecado, né? Dessa forma nós também somos fruto de um pecado, nós somos a carne do pecado, mas o Espírito é de Deus. E ela adquiriu um varão do Senhor, então a carne podia até ser do pecado, mas o Espírito era de Deus. Então nós temos que refletir, nós temos que buscar entendimento nessa parte, que ali onde Caim e Abel era uma pessoa de Deus igualmente, só que as escolhas são diferentes, né? As escolhas, o coração, o pensamento de Caim neste momento ainda aí foi maior ainda, que ele já planejava fazer o mal para seu irmão. Quando ele não foi a oferta dele não foi aceita, ele já murmurou, ele já pensou. Deus sabia o coração dele, Deus sabia o que ele queria fazer. E nós pode até fazer essa alegação que ele já tinha esse plano de matar Caim, porque Deus advertiu ele aqui, né? Se eu tiver errado, meus irmãos, me corrige, vamos buscar para nós não errarmos junto. Mas Deus, sabendo de todas as coisas, Deus já estava prevendo, né, que a murmuração dele era forte, era coisa pesada. Então Deus já deu essa advertência para ele: se puder bem, será forte. Deus estava dando uma segunda chance para ele, mas
chegou ao ponto dele matar o seu irmão, né? Uma das questões, quando a gente lembra que Caim trouxe do fruto da terra e uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe dos primogênitos de sua ovelha, das suas ovelhas, da sua gordura, né? Uma outra parte que a gente está vendo aí, a desobediência de Caim aqui nesse trecho, porque a lei do momento não era frutos, não era o que você lavrava, o que você fazia, mas não, né? Não é porque Abel mexia com ovelha, ele deu aquilo que ele tinha, não. É porque era a lei do momento, era a lei daquela época, se sacrificar um cordeiro, né, da gordura, aquele processo que a gente mais na frente consegue ler e saber as regras que era aquele tempo. Então, e Caim passou por cima disso aqui, né? Caim trouxe do que ele tinha, ele não fez questão, ele não agradou nessa parte, mano. É o meu conhecimento. A gente tem que entrar profundamente aí se eu tiver errado, né? Mas é uma desobediência de Caim aí nessa parte de não levar aquilo que era permitido, que era a lei obrigava na época. E aí nós vimos que chegou ao ponto de Caim matar o seu irmão por essa inveja, por essa desobediência, né? E esse trecho a gente tem que ler com paciência, com calma para nós chegar a essa decisão, né? Porque o que a gente vê é pessoas falando que Caim já era predestinado. Ele já, se ele fez o bem ou mal, ele já era perdido. Mas não é assim, né? Deus dá oportunidade para todos e nós é que decidimos para onde o que nós vamos fazer, para onde nós vamos. É nós que, né? Tá em nós. Deus abençoa se nós fazermos o cumprimento da palavra para todos, né? Não tinha predestinação para ninguém, não tinha dessa. Mas ele, ao passar do tempo, ele que dá para entender que a injustiça aqui foi de Deus, meu irmão, mas nós temos que ficar atento na palavra, né? Se a gente for ler por ler, o entendimento é que Deus foi injusto com Caim, porque todos dois trouxeram a sua oferta, né? E aí no nosso entender, poxa, mas ele tinha, né, da lavoura para dar, né? Abel tinha do campo das ovelhas para dar, então ficou elas por elas, mas é nessa parte que nós temos que vigiar, por causa da lei, né? Que era a gordura, que era o sacrifício em cordeiro, na ovelha naquele tempo, aquele processo que nós sabemos, né? Então não ia adiantar Caim chegar lá com qualquer outro tipo de coisa, tinha que ser específico, né? Porque era lei, tem que ser cumprida. Cumprimento de Deus, não volta atrás, o que está escrito nós temos que seguir. Isso é um exemplo para nós. Quando Deus deixa uma passagem, quando Deus deixou a lei, ela tem que ser cumprida, né? Um alerta aí para nós, né? Porque por causa dessa desobediência, por causa desse não cumprimento da lei, gerou aqui uma morte. E aí Deus advertiu ele que ele podia ser diferente, mas a escolha dele foi essa. E nós possamos compreender e entender cada vez mais e que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus.